Olá, querido, sexta-feira e eu aqui com a minha reflexão semanal. Hoje eu quero ler para vocês um texto que se encontra em Gênesis 19. Eu só quero ler um versículo para vocês, para trazer algumas lições espirituais para a nossa vida. Gênesis 19, versículo 26 diz assim: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Esse contexto desse texto fala da destruição da cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma era uma cidade que era tomada por uma imoralidade descabida, uma imoralidade sexual especificamente falando. O que você pode imaginar de imoralidade sexual desordenada, Sodoma era o que havia de pior nesse sentido. E essa imoralidade era tão grande, foi tão intensa, que Deus decidiu destruir aquela cidade, porque os moradores daquela cidade não tinham absolutamente limite nenhum para isso. Só que nesse processo havia Abraão, tio de Ló, que pediu para que Deus livrasse a família do seu sobrinho daquela situação, porque percebeu que ele estava naquele processo lá, mas que ele não fazia parte daquilo, que ele estava ali, mas ele era uma pessoa diferente, assim como a sua família. E o texto então diz que os anjos do Senhor vão até aquela cidade para libertar a família de Ló. Diz para eles assim: olha, vocês saem dessa cidade, fujam para bem longe, mas não olhem para trás em hipótese alguma, porque vocês devem esquecer que essa cidade existe. E diz o texto que depois de ele se afastar de Sodoma e Gomorra, a sua mulher, a mulher de Ló, olha para trás e vira uma estátua de sal. E aqui eu quero trazer algumas lições para vocês. O texto fala da libertação dessa família, dessa cidade, mas diz que a mulher de Ló, ao olhar para trás, vira uma estátua de sal. E por que isso acontece? É porque a mulher de Ló, ela sai de Sodoma, mas ela continua com o coração lá. Ela sai de lá fisicamente, mas emocionalmente a cabeça dela está lá, o coração dela está lá, os valores dela de alguma forma estão influenciados por aquele lugar, e por isso ela fica paralisada. O que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas vezes Deus quer tirar você de uma condição e colocar em outra condição, como Deus já tem feito isso na sua vida. Só que você não muda a maneira de você pensar, você não muda os valores que você está vivendo, que você sabe que não é certo, que está errado, e você continua vivendo os valores antigos, e com isso a sua vida não anda, né? É o que acontece, por exemplo, com muitos brasileiros que vêm do Brasil para a Áustria, por exemplo, para a Alemanha, né? E vêm para cá, mas continuam com a mentalidade brasileira, com a mentalidade da cultura brasileira, e acaba não se integrando aqui, e por isso a vida não anda, as coisas não acontecem. Espiritualmente falando, a gente precisa entender que Deus quer que a gente saia da condição que a gente tem vivido. Muitos de nós temos vivido tantas experiências com Deus, mas parece que alguns de nós insistem em continuar com os mesmos valores antigos. E por isso a nossa vida não anda, a nossa vida não caminha. Parece que o nosso coração continua angustiado, parece que algumas coisas dentro de nós, os conflitos não cessam nunca. Por quê? Porque nós saímos de uma condição para outra condição, mas a nossa mentalidade, os nossos valores não mudam. Um cardeal do Rio de Janeiro, que eu não me recordo o nome, disse uma vez que não é difícil tirar um pobre da favela, o difícil é tirar a favela do pobre. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não adianta você começar a olhar para frente, começar a querer mudar a sua condição, mas a sua cabeça não muda, os seus valores não mudam, a maneira de você agir não muda. Se isso não mudar, a sua vida não caminha, você fica como a mulher de Ló, petrificada existencialmente, espiritualmente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: olha, viva de acordo com as coisas novas que Deus tem mostrado para você. Dê um basta em algumas coisas que você sabe na tua vida que não está certa, que está errada, que vai paralisar você. Comece a ver se aquilo que você tem vivido, que você tem buscado, tem a ver com os valores de Deus para a tua vida. Caso contrário, você vai sair de uma condição e ir para outra, mas a sua vida vai continuar a mesma, como foi no caso da mulher de Ló.
Deus não quer que a sua vida fique paralisada. Ele quer que você ande, que você avance, que você amadureça. Mas para isso é preciso que você mude o seu comportamento. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um dia muito especial e que você possa pensar sobre isso. Pensar na possibilidade de viver uma nova realidade. Deixa o teu passado para trás, deixa as suas frustrações para trás, deixa os seus medos para trás, deixa as suas mágoas, os seus ressentimentos para trás e viva a nova caminhada que Deus tem para você. Deus te abençoe muito, demais. E se esse vídeo abençoou a tua vida, compartilhe com outras pessoas para que seja um canal de bênção para outros. Tenha uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos.